Irmãos, graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, em Cristo Jesus. Gostaria de estar compartilhando aqui uma palavra rapidamente que fica em Isaías 40, capítulo 40, verso 6 e verso 7. Olha que interessante que a Bíblia diz, ó. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Aí diz assim, ó, toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Então o autor está dizendo, toda a carne é erva, isto é, toda a carne, né? Então o ser humano, segundo o autor, na percepção do autor, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Aí diz assim, versículo 7, ó, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Então ele está se referindo aqui ao povo, às pessoas, à humanidade, né, às nações. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas uma erva, ela é muito frágil. Ela é muito frágil, uma erva, principalmente quando ela se seca. Como a própria Bíblia diz aqui, ó, seca-se a erva. Por que ele vai enfatizar quando ela se seca? Porque ela se torna quebrável. Ou seja, quando você pega uma erva seca, se amassar ela assim na sua mão assim, ó, ela fica que nem pó. Assim é o ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele veio do pó e ao pó retornarás, como diz lá em Gênesis. Então vamos entender aqui, ele diz, toda a carne é erva, ou seja, nós somos frágeis, nós somos quebráveis, ou seja, eu posso estar falando com você aqui agora, mas amanhã eu posso estar morto, né? Eu posso estar rico hoje, mas amanhã eu posso estar pobre, né? Eu posso estar sendo exaltado hoje, amanhã eu posso estar sendo humilhado. Por quê? Porque o ser humano, ele não tem recursos próprios que vêm dele. Tudo que ele recebe de bom vem de Deus. A Bíblia diz que nada pode nos ser dado que não venha do céu. Tudo vem de Deus. Então não importa se é juiz, se é presidente da república, se é governador, se essa pessoa tem boa condição de vida, se ela tem um poder aquisitivo de vida elevado, se ela tem menos condições, não importa, todo o povo é erva, e toda a sua glória é semelhante à flor da erva. O que é a flor da erva? A erva é aquele pendão verde, que a gente sabe, né? A flor da erva é aquela coisa bonita que tem no pendão da erva. Quando a erva seca, eu já trabalhei com jardinagem, eu sei falar, eu sei o que é isso, entendeu? Quando você passa de manhã, por exemplo, tá lá uma flor toda bonita, né? Por causa do orvalho da madrugada que rega aquela flor, né? Principalmente jardins, você vê muito isso, né? De manhã cedo tá tudo verdinho por causa do orvalho da madrugada, Deus é maravilhoso, né? Mas quando é de tarde, quando vem aquele sol escaldante, né? E muitas das vezes a erva se seca, a flor ela murcha. Como a Bíblia é perfeita, irmão. A Bíblia é perfeita demais, entendeu? Então quando diz assim, ó, seca-se a erva e caem as flores. Quando a erva seca, automaticamente a flor ela perde a sua vida, ela cai. Isso mostrando, o que está mostrando para nós a palavra de Deus? Que o ser humano, ele pode ter tudo. Ele pode ter todas as condições, ele pode ser rico, ele pode ser bonito, ele pode ter todos os recursos, mas os recursos dele são esgotáveis, né? Como muitas pessoas já passaram por essa terra, muitas pessoas que tiveram muitas glórias, né? Como morreu um jogador de futebol aí esses dias e ali você via as pessoas brigando por causa daquele jogador. Uma pessoa, um ser humano, que nem eu, que nem você, que vai no banheiro, tem as suas necessidades fisiológicas, né? Não estou dizendo que você não pode admirar alguém, mas idolatrar não. Idolatrar é pecado. A Bíblia condena isso. Por isso que esse mundo está passando o que está passando. Porque a pessoa adora ser humano. A pessoa quebra alambrado, quebra patrimônio público. Para quê? Para ver um homem que nem ela, que adoece, que fica gripado que nem ela.
Mas a pessoa não tem coragem, ela não tem a capacidade de prestar a mesma reverência, a mesma adoração ao Deus Criador de todas as coisas. Ah, Vinícius, é muito religioso. Sou. Na questão da espiritualidade, sou. Na questão do sistema, não. Mas na questão da espiritualidade, sim. Por quê? Porque se eu respiro, é Deus que me dá a respiração. Se eu como, é Deus que me dá a comida para mim comer. É Ele que faz brotar da terra. É Ele que manda a chuva do céu, né? Se eu trabalho, é porque Ele me deu força. Hoje eu não fiquei doente, eu vim trabalhar. A palavra está falando, toda a sua glória é semelhante à flor da erva. Ou seja, todo o glamour do ser humano, todas as conquistas, tudo isso é passageiro. A Bíblia diz lá no Salmo 90 que passou dos 70 anos é enfado e canseira, né? O ser humano, ele vive aproximadamente 2 bilhões de segundos, né? Que dá uma faixa de 70 anos. Irmãos, por isso que hoje eu entendo por que a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Conquistou tudo, conquistou todas as coisas, cheio de glória. Tem pessoas aí, ó, no meio artístico, famosas, que morreram, ninguém nem lembra mais delas. Por quê? Porque toda a carne é erva, e toda a sua glória é semelhante à flor da erva. Secou a erva, a flor cai. Então nós temos que aproveitar o hoje, nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar a Deus, adorar a Deus, dedicar cada segundo da nossa vida, cada minuto, né? Sempre agradecendo, sempre vendo Deus nas coisas. Eu vejo Deus em tudo, irmãos. Eu vejo Deus numa borboleta. Outro dia eu estava vendo, faz algum tempinho, eu estava vendo um peixe que fez um desenho lá dentro do mar, lá na areia do mar, lá embaixo. Entendeu? Ele fez um desenho perfeito demais. Eu vi Deus naquilo, eu vejo Deus numa borboleta, eu vejo Deus numa flor, eu vejo Deus numa árvore. Não que Deus seja uma árvore, não que Deus seja uma borboleta, não que Deus seja um peixe, não, mas eu vejo Deus, o poder da criação dele em cada coisa dessa. Eu vejo Deus no sol, pela sua criação. Eu vejo Deus no universo, na terra. É uma coisa fantástica, irmãos. A rotação da terra. Enquanto um corpo celeste ilumina a terra gira, a lua fica do outro lado pela rotação da terra. Enquanto, vamos supor, a gente está aqui hoje, aqui é o Brasil, tá à tarde. Lá no Japão, aqui está quase anoitecendo. Lá no Japão está quase amanhecendo. Por quê? Porque a terra gira, o sol reflete na lua, aqui fica de noite e lá fica de dia. É uma coisa impressionante. A terra é perfeita. É um sincronismo assim perfeito. E ainda as pessoas não acreditam, muitas pessoas, não acreditam em um Criador, mas sim na evolução, né? Acreditam que nós viemos de uma evolução. Ah, evoluiu do macaco. Aí eu faço uma pergunta. Se a gente veio de uma evolução do macaco, por que o macaco ainda ele continua sendo macaco? Por que ele não evoluiu? Que macaco burro é esse, né? Se você for ver, por que o macaco não evoluiu? Ele era para ter evoluído. Será que ele não quis evoluir para ser humano? É uma pergunta simples. Então, toda a carne é erva, e toda a sua glória é semelhante à flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores. Ou seja, isso sabe, a tradução disso é o seguinte: o ser humano não vale nada. O ser humano coloca uma colher que ele colocou na boca, ele vai lá e coloca no feijão, o feijão azeda. Pode ser ele rico, pode ser ele milionário, trilionário, ele pode ter tudo. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? O nosso problema, muitas das vezes, é que nós colocamos toda a nossa fé em coisas materiais. E tudo que é matéria faz parte da terra. Não vai ficar aqui, não vai para o céu. O céu é espírito. O céu é espírito. É o espírito, a alma, as nossas almas, né? O reino de Deus é espírito, não é carne. Então, nós não vamos poder levar casa, carro, nada disso para lá. Nós não vamos poder levar o quê? Pessoas, nós não vamos poder... Você entende agora por que nós temos que dedicar a nossa vida o máximo possível que nós pudermos? Porque a gente não vai ficar aqui nessa terra. Isso aqui é só uma passagem. Então, nós temos que adorar esse Deus. Nós temos que dedicar a nossa vida a Ele. Acordar de manhã cedo e falar: Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque mais um dia eu acordei com vida, com saúde. Eu respirei porque eu dormi respirando. Acordei respirando. O Senhor me deu fôlego de vida, né? Quando for dormir, falar: Senhor, eu te agradeço por esse dia. Tudo dando honra, dando glórias a Deus. Por quê? Porque Ele sim é digno. Ele sim merece
todo o nosso louvor. Davi, ele diz assim: bendirei o nome do Senhor em todo tempo, ou seja, vou falar bem do Senhor em todo tempo. E olha que Davi, ele era rei. Davi, ele era um rei, ele não era uma pessoa que nem eu, que nem você. Davi era um rei. Por isso que ele é chamado menina dos olhos de Deus. Por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele era rei. Ele era para ser exaltado, ensoberbecido, quer dizer, orgulhoso, prepotente, arrogante. Mas não, porque ele era totalmente, dava toda a glória e toda a honra, ele dava para Deus. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus, né? Certa vez ele dançou, ele tirou as vestimentas de rei, ele começou a dançar. A Mical olhou para ele assim, achou ridículo aquilo. A mulher ficou estéril. Por quê? Um rei fazendo aquilo ali é ridículo para um rei. E geralmente é assim, as pessoas olham para nós, principalmente para aqueles que são, por exemplo, um profissional da medicina, para um empresário, para uma pessoa que tem bastante recurso. Se ele vê essa pessoa adorando a Deus, ele acha vergonhoso. Né? Muitas pessoas acham vergonhoso isso. Por quê? Porque o médico, nossa, um médico que estudou tanto, vai adorar Deus, vai se colocar adorando Deus, buscando Deus que ele nem sabe que existe, que nem foi provado pela ciência que Deus existe. Deus não se prova pela ciência, meu amigo. Deus se prova através da fé. Através da fé que nós provamos a existência de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se achegam a Deus, né, saibam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então esse é o Deus Todo-Poderoso, né? Toda a nossa vida aqui na Terra não passa assim, ó, de um simples piscar de olhos. Pronto, já foi. Então tudo que a gente conquista, toda a nossa passagem aqui na Terra, é bom ter as coisas? É bom. Mas em primeiro lugar tem que vir Deus na nossa vida. É só isso. Então essa palavra eu deixo da parte do Senhor Deus. Espero que ela te alcance e que ela te edifique assim como me edificou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a cada dia você possa se apegar mais e mais a Deus e se despojar e reconhecer que você não é absolutamente nada. Nem eu não sou nada, ninguém é nada. Quem é tudo é Deus. Ele sim é tudo para as nossas vidas a todo momento. Em nome de Jesus.